Tá bom? Aqui o casamento religioso para fins civis, com efeitos civis, certidão de habilitação para casamento religioso, os nubentes habilitados podem requerer ao oficial o quê? A certidão de habilitação, tá? Já com a publicidade dos programas, para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso. A certidão deve indicar o prazo legal de validade da habilitação, são 90 dias, ok? Conforme o Código Civil. Termo ou assento de casamento religioso deve ser assinado por autoridade ou ministro que celebrou, os nubentes e duas testemunhas. O termo conterá todos os dados exigidos lá no 70 do casamento civil, exceto relação de documentos apresentados ao oficial, que é apresentado oficial não precisa estar nesse documento, no termo, né? Requerimento de registro de casamento religioso, prazo de 30 dias a contar da celebração religiosa. Então, celebrou, você tem até 30 dias para utilizar a habilitação, né? Até 30 dias. Mas, uma vez efetuado, você tem até 30 dias para fazer o requerimento do registro do casamento. Pode ser feito pelo celebrante ou qualquer interessado. Aqui é interessante. Não só os nubentes, como a autoridade celebrante, ela mesma pode requerer o registro. Acontece muito das próprias igrejas já fazerem isso. A igreja não sei se é católica efetivamente faz, mas algumas igrejas, elas mesmas já montarem modelo, montar tudo, elas mesmas providenciarem toda essa questão. Eu fiz um casamento comunitário lá uma vez, foi a igreja que organizou tudo, e aí eles mesmos fizeram o requerimento. Não precisou esse requerimento ser feito pelos nubentes. Tá? Conteúdo obrigatório do termo, assento, né? Local, data, celebração, culto religioso, nome do celebrante. Tá? Está lá no 70 do Código Civil. Cartório, data de habilitação, nomes, profissões, residência, a qualificação geral, tá, gente? Anotada a entrada do requerimento, o oficial registrará o casamento em até 24 horas. Então, o oficial tem 24 horas para fazer o registro de casamento. O celebrante deve arquivar a certidão de habilitação, anotando nela a data de celebração, quem vai celebrar. Então, ele arquiva lá no livro dele, livro próprio dele lá, religioso, a certidão de habilitação lá. Tá? E ele anota nela a data de celebração. Ok? Casamento religioso sem habilitação prévia pode ser regulado a posteriori, desde que os nubentes apresentem prova do ato religioso, todos os documentos exigidos pelo Código Civil. A habilitação será processada depois do casamento. Por isso que eu falo, perdeu o prazo. Ele tinha aquele prazo, perdeu. Tem que fazer nova habilitação. Fazer tudo de novo, como se não tivesse feito a primeira habilitação, porque ela perdeu a validade. Então, fazer de novo a habilitação processada com proclama, certidão de inexistência de impedimento, uma vez regularizada, o registro retroage à data da celebração. E é assim mesmo. Por quê? O casamento é na data da celebração. Na data da celebração. Então, vai ter o quê? Efeitos ex tunc, retroativos. Tá bom? Então, se vier essa historinha, 2 anos depois de feita a celebração, você vai até um cartório. E qual vai ser a data do casamento? O dia que entra, ingressa, ou vai ser a data da celebração? Ou seja, produz efeitos a partir lá de trás da celebração, né? Efeito jurídico do registro. O casamento religioso só produz efeitos civis a partir do registro. Os efeitos civis dele. O oficial de registro comunicará o casamento ao Ministério da Economia, ao INSS, ao SIC, Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, né? Vai informando para todo mundo. Registro do casamento religioso, feito no cartório, que expediu a habilitação, em até 30 dias após a celebração. Guarda, 90 dias é o prazo de validade da habilitação. Então, ele tem 90 dias para se casar. Uma vez casado, uma vez feita a celebração, ele tem que voltar ao cartório para fazer o registro, e aí ele tem um prazo de 30 dias. Então, dá um total de quase 120 dias. Ok? E o oficial, qual é o prazo do oficial? 24 horas para o recebimento, para fazer, após o recebimento, para fazer o registro. Tá bom?